Então agora a gente vai resolver um probleminha nessa mesma aula mesmo, para deixar claro esses conceitos e não ficar só confusão aqui sem ninguém entender nada. Então imagine que a gente tenha esse problema aqui. Você vai ter aqui José, e José está empurrando esse peso. Esse peso tem uma massa de 40 kg. E entre a superfície do peso e a superfície do chão, existem uns coeficientes de atrito, que a gente já sabe quanto é. O coeficiente de atrito estático é de 0,7, o coeficiente de atrito dinâmico é de 0,5. Então, o que a gente vai querer nesse problema é desenhar o diagrama de forças para a força que José faz no corpo aqui. Então a gente quer saber como é que vai ser o gráfico dessa força aqui, ó, que está atuando no corpo. Ok? A gente quer saber qual é o diagrama dessa força aqui, que a gente vai chamar de F1. Sabendo que no momento em que o corpo começa a se mover, o seu José não precisa fazer mais nenhuma força maior do que essa daqui. Então ela vai permanecer constante. Então o que é que significa? Que o seu José... Isso significa que o seu José vai começar a empurrar. Essa força vai sair de zero, vai chegar até um valor máximo, o corpo vai começar a se mover e seu José vai continuar empurrando com essa mesma força. É isso que isso quer dizer. Então a gente tem que achar qual é essa força e a gente também tem que achar, depois disso, qual é a aceleração do bloco. Então essa é a força que a gente vai achar, é a força que a gente chama de força mínima para mover o bloco, certo? Então vamos pensar. Eu vou ter no bloco atuando essa força horizontal. Esse bloco vai ter um peso e ele vai estar atuando sobre essa superfície também, uma normal. Então aqui eu tenho a normal do peso, ou a normal do corpo. Aqui eu tenho a normal do corpo apontando para cima. Aqui eu tenho um peso do corpo apontando para baixo. Então, como o bloco vai tender a se mover nessa direção aqui, a gente vai ter uma força de atrito horizontal apontando nessa direção aqui. A gente vai chamar essa força de atrito de força F. Ok? Então nosso objetivo aqui é fazer um diagrama de F, saber quanto é o F mínimo para fazer esse corpo se mover e saber qual é a aceleração desse corpo quando ele se mover. Antes do bloco começar a se mover, a gente vai ter que superar uma certa força para quebrar aquelas rugosidades que a gente falou, né? Então, inicialmente, o bloco ele não vai ter aceleração, nem velocidade, porque ele não vai se mover por enquanto, né? Então, isso aqui é inicialmente. A gente sabe do que eu falei para vocês, que a força de atrito estático ela vai ser no máximo o coeficiente de atrito estático, que a gente vai chamar de UE, vezes a normal. Então essa é a força máxima de atrito estático. Se a gente fizer a lei de Newton aqui na direção x sendo a horizontal, a gente vai ter que a soma das forças em x vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração dele, né? Como nesse momento inicial aqui, em que a gente está empurrando, mas não está conseguindo mover o corpo, a aceleração é zero, essas somas têm que ser igual a zero. Isso quer dizer que a força que eu empurro ele, menos a força de atrito, a força que eu estou empurrando, menos a força de atrito que está aqui embaixo, tem que ser igual a zero. Ou seja, a força vai ser igual à força de atrito. E como é que isso aqui fica num gráfico? Então veja só, se a gente fizer um gráfico da força F com relação à força de atrito,
conforme eu vou aumentando o F, por exemplo, se eu aumentar F para um valor, sei lá, de, chutando aqui 10, eu vou ter que a força F1 vai equilibrar F, né? Então F1 também tem que ser 10. Se eu botar 20, se eu fizer uma força de 20, F1 também vai equilibrar com a força de 20. E isso vai ir até eu atingir uma força F1 máxima, que é o que a gente discutiu lá. Então essas duas forças elas vão crescer até atingir uma força F1 máxima. A gente ainda não sabe quanto é. E quanto é essa força F1 máxima? Como a gente falou, a força F1 máxima vai ser essa força de atrito estático, que é o μ estático vezes o M. Então vamos apagar isso aqui. E vamos dizer que a força de atrito estático vai estar nesse ponto aqui. Então quando ele atingir essa força de atrito estático, é que ele vai conseguir mover esse corpo. Então vamos calcular essa força de atrito estático aqui, para a gente saber quanto é essa força. Então a gente sabe que essa força F1 ela tem que ser igual ao μ estático vezes a normal. Só que a gente ainda não sabe quanto é a normal. Se a gente fizer a soma das forças em y, a gente vai ter que não existe aceleração em y, porque o corpo só está movendo em x. Então isso aqui tem que ser igual a zero. As forças que atuam em y é a normal e o peso, em direção contrária. Isso tem que ser igual a zero. O peso a gente sabe que é a massa vezes a aceleração gravitacional, isso é igual a zero. Então a gente acha que a normal é igual ao peso. Nesse caso aqui, a normal é igual ao peso. Então, portanto, a força de atrito estático tem que ser igual a μ estático vezes a massa vezes G. Vamos adotar G como sendo 10. Se a gente adotar G como sendo 10, esse valor aqui vai ser igual a... O μ estático a gente sabe que é 0,7. A massa é de 40 kg. E o G a gente adotou como 10. Então isso aqui vai dar 280 newtons. E essa é a força de atrito estático máximo. Quando a F atinge FE, eu vou quebrar essa força, vou quebrar as rugosidades e o corpo vai começar a se mover. Isso já é outro estágio de movimento. Então vai ser quando começa a se mover. Quando ele começa a se mover, ele vai ter uma aceleração. E a gente não sabe quanto essa aceleração é. Então, como a gente falou no problema, Joãozinho aqui, quando ele começa a mover o bloco, ele vai continuar empurrando com a mesma força. Isso é uma suposição do nosso problema. Então, como para mover o corpo ele teve que fazer a força igual à força de atrito estático, ele vai permanecer fazendo essa força aqui. Então a gente sabe que a força que ele vai fazer vai ser igual a essa daqui, que é igual a 280 newtons. E ele vai continuar fazendo essa força. A outra força que está contra o movimento é a força de atrito. Só que agora ele não é mais esse valor, porque agora ele está se movendo. Então a gente vai ter que calcular a força de atrito dinâmica. E a mesma forma. É o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que agora é o coeficiente de atrito dinâmico. A normal ainda continua sendo o peso, que vai ser mg. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,5, é um pouco menor do que 0,7, 0,5. A massa ainda continua sendo 40 kg. E a aceleração da gravidade continua sendo 10. Então isso aqui vai dar um total de 200 N. Então se a gente faz
a soma em x de novo, soma das forças em x, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Dessa vez a gente não vai considerá-lo zero porque ele vai estar começando o movimento. A aceleração vai estar na direção direita, assim como o F. Então a gente vai botar F menos F de atrito. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. A força de atrito é a dinâmica, que é de 200 N. A força que ele vai fazer a gente adotou como sendo igual à força que ele fez para conseguir mover o corpo. Ele vai continuar fazendo essa força de 280 N. Então a gente invertendo a equação aqui para o outro lado, vai ter MA igual a 280 menos 200. Ou seja, MA é igual a 80 newtons, certo? Como a massa é 40, a gente passa esse 40 dividindo e acha que a aceleração é igual a 80 por 40, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração que o bloco vai começar a se mover. Então o gráfico da força vai ser, ele vai aumentar até atingir essa FE. Atingindo o FE, a força vai permanecer constante. Porque foi o que a gente falou, ele vai continuar empurrando com a força que ele estava empurrando antes. Isso é uma suposição nossa. O gráfico de atrito já é um pouco mais diferente. Se a gente fizer esse gráfico aqui com relação ao atrito, não mais com relação à força que o nosso amigo José está fazendo, a gente vai ter um gráfico um pouco mais interessante. Então vamos lá. Então a gente vai fazer um gráfico da força de atrito com relação ao tempo, por exemplo. Então, como eu falei, conforme ele vai empurrando aqui, a força de atrito vai aumentando até atingir um valor máximo. E esse valor máximo é o valor de força de atrito estático. Vou aproximar mais para vocês verem. Então a força de atrito ela vai aumentando até atingir esse valor máximo, que é a força de atrito estático. Atingindo essa força de atrito estático, você consegue romper as rugosidades e a força de atrito vai sofrer uma queda para um valor de força de atrito dinâmico, que a gente chama de FD. Então ele vai sofrer uma queda para cá, quando rompe aquelas rugosidades. E enquanto ele estiver se movendo, ele vai permanecer constante nessa força de atrito, constante nesse valor. Então, vamos dizer que nesse momento aqui, o nosso bloco ele para de mover. Se ele parar de mover, o que vai acontecer é que essa força de atrito dinâmico vai parar de funcionar. E a força de atrito vai passar a valer a força estática, como sendo o máximo. Então digamos que nesse momento aqui ele parou, atingiu velocidade zero. Então, como ele está parado, vamos dizer que o rapaz cansou e parou de fazer força, né? Aí ele parou. Aí não tem mais nenhuma força atingindo ele aqui, e essa força de atrito vai voltar a ser zero. Quando ele começar a fazer força de novo, essa força de atrito vai começar a aumentar até atingir esse ponto aqui. Quando ela atingir isso aqui, vai romper as rugosidades de novo e vai começar a passar a valer a força de atrito cinético. Então espero que tenha ficado claro isso. É um pouquinho difícil de entender, mas você fazendo os exercícios fica um pouco mais fácil. Eu também vou postar outro exercício de força de atrito para isso ficar mais inteligível, né? E eu espero que vocês tenham entendido e até mais.